Hoje, o canal EducaBERJ, aproveitando os 100 anos da BERJ, vai trazer para você mais um pouco de uma história incrível que se mescla com a história do Brasil e do sistema bancário. Não deixe de seguir o canal para não perder nada deste momento. Estamos em um ano de eleição e sabemos o quão importante é o poder do voto desde as nossas bases fundamentais. O respeito pela democracia está presente na trajetória da associação. A primeira eleição da BERJ foi realizada na Associação Comercial do Rio de Janeiro, no dia 8 de novembro de 1922, mesma data em que a BERJ foi efetivamente criada. O voto dos associados, todos possuindo peso igual, foi quem elegeu Alberto Boa Vista como o primeiro presidente da associação e também foi o responsável por todas as decisões efetuadas em assembleia, tão bem como que iria para seus primeiros estatutos. O importante, além de realizar as eleições democráticas, era lembrar, através delas, que ali todos os associados tinham voz. Os primeiros estatutos da associação garantiam um mandato de 1 ano para a diretoria eleita, sendo convocada uma nova eleição após esse período, de posse imediata da nova diretoria. No entanto, nos primeiros estatutos não era permitida a reeleição da diretoria. A partir da observação do bom desempenho de Alberto Boa Vista, os associados se uniram em assembleia para que a modificação dos estatutos fosse realizada e permitisse a possibilidade de reeleição. Tal modificação foi feita e permitiu que diretorias consideradas bem-sucedidas permanecessem reeleitas, cumprindo seus deveres para com a associação por um bom longo tempo. Cabe lembrar que, apesar de duradouro, o corpo de diretores é eleito anualmente. Desse modo, o voto seguiu tendo um papel primordial nas decisões da associação. Sempre defendendo o que acredita ser o melhor para o momento político do país, a BERJ marcou sua trajetória também em momentos históricos da vida eleitoral do Brasil. Até meados do século XX, o Rio de Janeiro se configurou como capital político-administrativa da União, ou seja, o Distrito Federal. Não havia eleições para prefeito no Rio de Janeiro, sendo os prefeitos indicados pela presidência para assumirem o cargo. Assim ocorreu até a histórica eleição do médico Pedro Ernesto, primeiro prefeito eleito do Distrito Federal. Conhecido cirurgião no Rio de Janeiro e há muitos anos envolvido em questões políticas do Distrito Federal, Pedro Ernesto defendia o direito do povo carioca de eleger seu próprio prefeito e de possuir um corpo legislativo parecido com as assembleias estaduais de hoje. Em março de 1933, ele participou da organização do Partido Autonomista do Distrito Federal, levantando a bandeira da autonomia política e administrativa da cidade do Rio de Janeiro. Após a promulgação da Constituição e consolidação da presidência de Getúlio Vargas através da eleição, em julho de 1934, se deu início à campanha para eleições legislativas marcadas para 14 de outubro. O Partido Autonomista derrotou com folga o seu adversário, o Partido Economista Democrático, conseguindo a maioria na Câmara Municipal e garantindo a vitória de Pedro Ernesto, que em 1935 se tornou o primeiro prefeito eleito do Distrito Federal. Tendo em vista o momento político intenso, a então Associação Bancária do Rio de Janeiro não mediu esforços para evidenciar as qualidades de Pedro Ernesto e apoiar sua eleição. Em abril de 1935, como sinal de respeito e apoio ao prefeito eleito, foi decretado pela associação que os bancos tivessem apenas meio período de expediente para que a posse de Pedro Ernesto fosse acompanhada por todos. Em notícia do Jornal do Comércio, em 9 de abril de 1935, edição 160, saiu: a Associação Bancária do Rio de Janeiro, associando-se às homenagens prestadas pela posse do primeiro prefeito eleito, consagrando-se desse modo à autonomia do Distrito Federal, deliberou que todos os bancos associados não reabrissem no segundo expediente, para que os funcionários tomassem parte no ato da posse do Dr. Pedro Ernesto. Então, gente, continua se indicando a gente para ouvir um pouco mais dessa história bacana. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Até a próxima!